Estamos na apostila 8, na última apostila. Eu quero dar os parabéns para vocês por chegarem aqui com toda a força, perseverança. Eu só podia esperar isso de vocês, né? Vocês são geniais, gente. Mesmo que não estejam assistindo no horário da aula, mas que vocês estejam assistindo a aula, um pouquinho vocês aprendem. E hoje a gente começa na aula 152 da apostila 8, a última. Não percam o estímulo, gente. Continuem, força, garra que a gente vai terminar essa. Também tá difícil para mim. Eu tô aqui lutando toda semana para fazer vídeos bons para vocês, vídeos que chamem a atenção de vocês, que não cansem vocês, que chegue um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu também tô cansada, mas não vamos desanimar. Vamos até o fim, porque a gente é gente de coragem, certo? Bora para a aula! Estamos começando a apostila 8, nós vamos começar com decimais e frações. Nós vamos falar um pouquinho sobre dízima periódica simples e dízima periódica composta. O que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica é quando eu tenho uma continha de divisão e essa continha nunca tem fim, ela tem uma dízima periódica. Por exemplo, veja aqui, ó, 10 dividido por 9. Como que a gente divide esse número? O 10 dá para dividir por 9, não dá? Então, eu vou pôr um arquinho aqui. 10 na tabuada do 9 é 1. 1 vezes 9, 9. Para chegar no 10, 1. Será que eu consigo continuar essa conta? Consigo. Se eu acrescentar um zero aqui para o 10, já que eu não tenho, para o 1, já que eu não tenho nada para baixar, ele vai virar 10. Aí eu acrescento uma vírgula aqui. 10 na tabuada do 9, continua sendo 1. 1 vezes 9, 9. Para chegar no 10, 1. Posso acrescentar mais um zero? Pode. Já coloquei a vírgula, não coloco mais. Vai dar 1 de novo. 1 vezes 9, 9. Para chegar no 10, 1. Veja que essa conta não tem fim. Isso aqui é uma dízima periódica. Vai dar sempre 1, 1, 1, 1. Então, veja que depois da vírgula, todos os números que aparecem, que nesse caso é apenas 1, ele repete, ó, 1, 1, 1, 1. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Agora eu vou mostrar para vocês o que é uma dízima periódica composta. Veja aqui um exemplo. 53 dividido por 6. 53 dividido por 6, eu consigo juntar aqui e dar o 8. 8 vezes 6, 48. Para chegar no 53, 5. Se eu continuar essa conta, eu ponho uma vírgula aqui e acrescento um zero aqui. 50 na tabuada do 6 continua sendo 8. 8 vezes 6, 48. Para chegar no 52. Acrescento um zero aqui e eu coloco agora 20 na tabuada do 6, 3. 3 vezes 6, 18. Para chegar no 22. Acrescento mais um zero aqui, 20 na tabuada do 6, 3. 3 vezes 6, 18, para chegar no 22. De novo, vai dar 3. Para chegar no 22. Veja que continua dando 2 agora infinitamente. Isso aqui é uma dízima periódica composta. Qual a diferença dessa? Veja que depois da vírgula aqui, os números que repetem têm uma frequência. Nesse caso, uma repetência. Nesse caso é 1, 1, 1, 1, 1. Aqui depois da vírgula eu tenho 8 e depois eu tenho o período que repete, 3, 3, 3, 3. Então, esse 8 aqui, ó, depois da vírgula, me indica que é uma dízima periódica composta, porque o 8 não faz parte do período da dízima periódica. Então, ele está atrapalhando. O que eu vou sempre olhar depois da vírgula, se todo mundo repete. Se fosse 83, 83, 83, 83, seria uma dízima periódica simples. Mas como esse 8, ele não faz parte do período, então isso aqui é uma dízima periódica composta. E aqui é uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula, todos os números que aparecem possuem um período, possuem uma repetência. Mas eu vou explicar isso melhor nas próximas aulas. Então, eu vou tirar, só para vocês entenderem o que é dízima periódica simples e o que é composta.
Veja que eu tenho assim, ó, no número 1. Quais dos exemplos a seguir são dízimas simples e quais são compostas? Veja que o número aqui, ele não tem ele está simplificado. O que significa isso? Que quando eu tenho 0,83, a minha dízima periódica aqui é 83, 83, 83, 83. O que significa? Como que eu sei que que repete sempre 83? É a mesma coisa que eu escrever assim, ó, 0,83, 83, 83 e assim infinitamente. Veja que o período que repete sempre é o 83, ó. Então, quando eu tenho mais do que um número que repete, eu ponho o tracinho em cima dos dois números. Isso significa que 83 repete infinitamente. Então, isso é uma dízima periódica simples, porque ninguém depois da vírgula deixou de repetir, certo? Agora veja no de baixo. O de baixo eu tenho 1,402. Veja que quem repete é o 402. É a mesma coisa que eu escrevesse assim, ó. 1,402, 402, 402 e infinitamente. Eu tenho um período depois da vírgula. É sempre o 402, ó. Todo mundo que está depois da vírgula repete nessa sequência. 402, 402, 402. Então, isso aqui é uma dízima periódica simples. Veja o de baixo. O de baixo eu tenho 2 inteiros, vírgula 654. Se eu fosse escrever, ele já está escrito na forma simplificada. Se eu fosse escrever sem o tracinho em cima, ele ia ficar assim, ó. 2,6, 54, 54, 54. Veja que depois da vírgula, eu tenho o 6 que não repete. O meu período é 54, 54, 54. Como o 6 está depois da vírgula, ele faz parte da turma dos decimais e ele não tem uma frequência de repetição, isso aqui é uma dízima periódica composta. Seria simples se fosse 654, 654, 654. Já no de baixo, 0,8 com o tracinho em cima. Só tem um número. Ou vocês vão ver na apostila com um tracinho em cima, ou vocês vão ver na apostila dessa maneira aqui, ó. 0 é a mesma coisa, 0,8 com um pinguinho em cima. Quando apareceu o pinguinho ou o tracinho, é a mesma coisa. Como que eu escrevo isso sem ser da forma simplificada? Eu escrevo assim, deixa eu usar a caneta rosa igual aos outros. 0, quem repete? 8, 8, 8, 8 e assim infinitamente. Veja que eu tenho apenas o 8 que repete. Então, isso aqui é uma dízima periódica simples, certo? A parte inteira do número não preciso observar para identificar se é simples ou composta. Eu sempre vou olhar a parte decimal, depois da vírgula, tá bom? No número 2, ele diz o seguinte: apresente uma dízima periódica cuja parte inteira seja 183 e cuja parte decimal tenha período com 3 algarismos distintos e a parte não periódica com 2 algarismos distintos. Essa dízima é simples ou composta? Então, vamos começar por partes. Ele quer o quê? Que eu escreva um número decimal em que a parte inteira é 183. O que é a parte inteira? A parte inteira é que o número que vem para o lado esquerdo da vírgula. Então, 183. Aí ele fala o seguinte, que ele quer uma e cuja parte decimal tenha período com 3 algarismos distintos. Então, ele quer que tenha 3 algarismos distintos e a parte não periódica com 2 algarismos distintos. Então, eu vou fazer uma setinha aqui, ó, e vou pôr assim, ó. 3 algarismos distintos e vou pôr outra setinha aqui e vou pôr embaixo parte não periódica. E aqui
como eu acabei de falar, a parte inteira. Então, veja, a parte inteira eu já coloquei. Agora, eu quero 3 algarismos distintos e a parte não periódica. Vamos entender uma coisa. Veja que ele pede primeiro os 3 algarismos distintos e depois ele pede a parte não periódica. Vamos lembrar uma coisa, a parte não periódica nunca fica no fim, ela sempre fica já logo após a vírgula. Então, a parte não periódica vem aqui e depois os 3 algarismos distintos. Que parte não periódica? Ele não fala que número que eu quero colocar, eu vou pôr o 76, o 7 e o 6, certo? Ele só fala que tem que ter algarismos distintos. Eu coloquei o 7 e o 6, eles não são iguais, eles são diferentes. E a parte com 3 algarismos distintos, que é a parte decimal, tem período. Então, eu vou pôr o 4, o 1 e o 3. Veja que eu tenho a parte decimal com 3 períodos distintos e a parte não periódica, que é o 76. Como ele fala que o 76 é a parte não periódica, então significa que é o 413 que repete. É a mesma coisa que eu escrever assim, ó, 183,76, 413, 413, 413. Quem repete aqui? Quem repete é sempre o 413, que é a parte que tem período. Ó, tem período com 3 algarismos distintos. E a parte não periódica com 2 algarismos distintos. A não periódica é o 76. Não tem período, não periódica. Então, isso é uma dízima periódica simples ou composta? Vamos ver. Depois da vírgula, tem alguém que não repete? Existe, mas não faz parte do período? Tem. O 76, ele não repete, ó, não periódica. Então, isso aqui é uma dízima periódica composta, certo? No exercício 3, ele fala, escreva na forma simplificada cada uma das dízimas a seguir, classificando em simples ou composta. Ele quer que eu coloque ou o pontinho ou o tracinho em cima do número. Então, como eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar o 025555 e vou olhar o que repete. O que repete não é apenas o 5. Então, eu já sei que o meu é apenas um número, o número 5. Então, eu sei que eu vou ter que classificar isso em 0,25 e quem repete é apenas o 5. Então, eu vou pôr um pontinho no 5 ou eu posso escrever 0,25 e pôr o tracinho só em cima do 5. Se eu estender esse tracinho e juntar no 2, vai dar a entender que é 0,252525. E não é 0,5555. Como esse 2 aqui, ó, tá vendo o 2? O número 2, ele não faz parte do período e está depois da vírgula, isso aqui é uma dízima periódica composta, certo? Olha no de baixo. Olha a letra B. A letra B eu tenho 0,213, 213, 213. Veja que quem repete é sempre o grupinho 213, ó, 213. Então, eu posso simplificar isso aqui em 0,213 e passar o tracinho em cima da turminha que repete, que é o 213. Tem alguém depois da vírgula que não faz parte do período, que não repete, que está aí intruso, que eu falo? Não, não tem ninguém. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque depois da vírgula não tem ninguém que deixa de repetir. Todos repetem. E na mesma ordem, tá? Então, veja no exercício C. 0,91323232. Veja que quem repete é apenas 32, ó, 32, 32, 32. O 91 não repete. Então, se eu fosse escrever, eu iria escrever assim, ó, 0,9132 e quem que repete, não é o 32? Vou passar o tracinho em cima do 32. O 91, ele está depois da vírgula, não faz parte do período da repetência e ele é intruso aqui. E ele está explicando para mim que aqui é uma dízima periódica composta. Estamos agora no exercício 4 e ele diz o seguinte:
Diga se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações a seguir. Ele está falando que 1,36 com o pontinho em cima do 6 é a mesma coisa que 1,36 com o tracinho em cima do 6. Vamos escrever isso aqui da forma não simplificada? Como seria 1,36? Quem repete? Não é o 6? Então, é 1,366 e assim infinitamente. Será que isso é igual a 1,36? Quem repete, não é o 36? 36, 36, 36. Veja se isso é igual. É igual? Não. Então, isso aqui é falso, certo? Veja que eu tenho pontinho em cima dessa vez, não tenho apenas o tracinho em cima do 6. Então, às vezes, pode aparecer um pontinho ou pode aparecer um tracinho, tá? Então, veja aqui, ó, 1,4444 mais 0,2222, será que dá 1,6666? Olha, se eu for escrever este número aqui, ele vai ser assim, ó, 1,444 infinitamente. Mais, vamos somar então, 0,222 infinitamente. Será que se eu somar isso aqui, vai dar 1,6666? Porque quem repete aqui é só o 6. 456, 456, 456, 1 mais 0, 1. Infinitamente. Esse número, se eu for escrever ele da forma não simplificada, ele é 1,666 infinitamente. É o mesmo resultado. Então, aqui é verdadeiro. Já no exercício C, veja que eu tenho 0,3333 mais 0,4444. Será que dá 0,7? Vamos lá. 0,333 infinitamente mais 0,444 infinitamente. Será que dá 0,7? Se eu somar, olha lá, ó, 4 com 3, 7, 4 com 3, 7, 4 com 3, 7, 0 mais 0, 0, infinitamente. Se vocês olharem rapidamente, sem prestar atenção, vocês vão falar que isso é verdadeiro, e não é. Veja que o 0,7 ele não tem nem tracinho e nem pontinho em cima. Ele está falando que esse 0,7 é só 0,7 e fim. Ele não tem dízima periódica. Ele é um número que na continha de dividir, a continha deu exata. Aqui não, a continha sempre foi dando o resto. Então, aqui é falso. Não é verdadeiro. E já no exercício D, eu tenho 2,15555. Será que é igual a 2,1555555? Vamos escrever? Se eu escrever 2,1, quem repete não é o 5? Vou repetir. 1, 2, 3, 4, infinitamente. Será que é igual a 2,1, 55, 55, 55? Vou repetir. 55, 55, infinitamente. Gente, é a mesma coisa. A única coisa que aqui, ele colocou duas vezes o número 5 e passou um tracinho. Ele não simplificou por completo. E aqui ele colocou uma vez o 5 e pôs um pontinho. O número é o mesmo, então é verdadeiro. Verdade, certo? No exercício 5, ele fala, transforme em frações irredutíveis. O que são irredutíveis? As menores possíveis. Frações, isso aqui é um número decimal. Como eu transformo isso em fração? Lembra, você vai pegar o número inteiro e vai tirar a vírgula. Tira a vírgula do número. Ele virou o número 46, certo? O que eu vou pôr no denominador? Eu vou contar quantas casas decimais eu tenho. Eu tenho 2 casas decimais, então eu vou colocar 2 zeros e o 1. Então, será dividido por 100. Se eu pegar o 46 e dividir por 100, eu vou chegar no 0,46. Veja que esse número aqui não é uma dízima periódica. Eu não tenho reticências, eu não tenho tracinho em cima, não tenho pontinho. Isso aqui é um número que teve fim na continha de divisão. É o 46 dividido por 100 na divisão. Então, como que eu deixo esse 46 centésimos da maneira mais irredutível possível? Eu vou dividir.
Dá para dividir o 46 e o 100 por 2. Então, vou simplificar tanto o 46 quanto o 100 por 2. Se eu dividir o 46 por 100, eu vou chegar no 20, por 2, perdão, eu vou chegar no 23. E se eu dividir o 100 por 2, eu vou chegar no 50. Como o 23 é um número primo, a continha termina aqui. Então, aqui eu já reduzi o máximo possível. Já no de baixo, 0,52. Para eu transformar em uma fração, eu tiro a vírgula do número. Não virou 52? 0,52? O 0 à esquerda não tem serventia nenhuma, então eu vou pôr o 52. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2, então são 2 zeros e o número 1. Isso não é uma dízima periódica. O 0,52 é o 52 dividido por 100. Como que eu reduzo isso? Eu posso dividir por 2, que os dois são pares, fica fácil de eu achar. Então, 52 dividido por 2, eu chego no 26. E 100 dividido por 2, eu chego de novo no 50. Ainda são dois números pares, continua dando certo de dividir por 2. E dividindo 26 por 2, eu chego no 13, que é um número primo, e chego no 25, que é o 50 dividido por 2. Como o 13 é um número primo, eu não consigo mais dividir, porque o 25 não dá por 13. Vamos para o próximo exercício e último. Aqui eu tenho 1,5 e eu tenho que transformar isso aí numa fração. Tire a vírgula do número. Se eu tirar a vírgula do número, eu chego no 15. Tá. Quantas casas decimais eu tenho? Quantos números depois da vírgula eu tenho? Apenas um. Então, eu vou pôr o 0 para essa uma casa e o 1. 10. Então, 15 dividido por 10 é a mesma coisa que 1,5. Como eu quero reduzir isso aqui ao máximo, o 15 e o 10 eu tenho na tabuada do 5. Eu posso dividir por 5. E 15 dividido por 5, eu acho o número 3. E 10 dividido por 5, eu acho o número 2, 3 meios. Cheguei na fração mais irredutível possível e terminei a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E como eu fiz todos os exercícios da aula, vocês vão ficar com as adicionais 27, 28 e 29 da página 87 da apostila 8 para treino, ok? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!